e aí você começa a ficar assim, poxa, eu estou economizando na energia elétrica, mas estou gastando muita água nos meus pontos de consumo. Eu vou falar também sobre formas de você prevenir isso, ainda que essa tubulação esteja complicada, já esteja pronta, mas existem formas de você resolver esse problema de uma forma tranquila, mas requer o cuidado na hora de você fazer a implementação do sistema. Dimensionar um equipamento ou uma tubulação que seja olhando tanto essa questão do conforto quanto a questão da redução do consumo de água e que essa água chegue menos tempo ao ponto de consumo. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambec, então você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Bem-vindo ao projeto Sambec Todo Dia. Esta é uma série de lives onde vamos mostrar maneiras de como reduzir pela metade o valor da sua conta de luz em uma residência comum. Eu sou a Lilian Franca, estou falando aqui com o Sávio Franca e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema: se arrependeu pelo resto da vida esperando a água chegar quente. Então, a ideia aqui, pessoal, é falar sobre como a tubulação de uma água quente, mal dimensionada, pode transformar a empolgação da redução na conta de luz em arrependimento de se ter investido em um aquecedor solar. Tudo bem, Sávio? Ei, Lilian. Vamos lá. Pegamos o microfone aqui. Como é que vai? Tudo bem com você? Estou bem. Maravilha! Estamos aqui ao vivo. Agora 8 horas e 4 minutos. Já iniciamos aqui, tanto nas plataformas aqui do YouTube, Facebook e no Instagram. Então, você que está aí agora entrando aí com a gente, seja bem-vindo e bem-vinda. É um prazer estar aqui, é bom demais a gente estar aí com essa empolgação. Estamos preparando aqui para a semana. A semana é meia conta que nós definimos aí. A semana meia conta vai acontecer no dia 11 de maio, né? Abril, maio. 11 de maio, onde a gente vai ensinar com mais detalhes, colocar na prática como você reduzir pela metade o valor da conta de luz de uma residência comum, tá? Então, assim, a gente tá aí com esse propósito. Eu queria que você acompanhasse aí esses nossos contatos aqui, essa pré-maratona para essa semana. E vamos lá com o tema de hoje, que é um tema bastante interessante, né? Que eu até coloquei aqui que é a questão do arrependimento, né? De esperar a água quente chegar por ter colocado o equipamento de uma forma incorreta. Essa que a gente, na prática, é isso aí. Então, nós estamos aqui hoje para poder falar para você como você resolver esse problema, essa situação de você ter que esperar por muito tempo a água quente chegar ao ponto de consumo. Então, assim, quando a gente colocou esse tema, a gente veio acompanhando várias pessoas, várias reclamações de clientes ou de pessoas que elas simplesmente elas se arrependeram de colocar a água quente na casa porque ela colocou uma tubulação mal dimensionada, colocou aí foi infeliz no projeto de aquecimento solar em si. Porque se a gente for olhar bem, Lilia, o projeto em si de aquecimento solar, ele não é só o reservatório e o aquecimento solar lá em cima. Mas eu vi que você tem perguntas aí, eu tô já começando embalado aqui e eu queria te ouvir. O que você tem de pergunta aí hoje pra gente? Então, a primeira pergunta de hoje: como funciona a distribuição de água quente de um aquecedor solar? Boa, né? Legal. A distribuição de água quente de um aquecedor solar, ela começa a partir do aquecedor solar, que é em cima, é um reservatório, né?
Deixa eu só pegar um negócio aqui para eu fazer uma comparação. Eu estou usando essa caixinha de som aqui para poder comparar um reservatório de água quente, né? Aqui a gente tem o ponto A, que é o reservatório de água quente do aquecedor solar, seria, e o ponto B, que é os pontos de consumo, onde você vai utilizar água quente. Até de você, para você fazer a utilização dessa água quente, você precisa esperar essa água chegar desse ponto A até o ponto B, que vai ser lá embaixo dos pontos de consumo. Essa distância, esse caminho onde que a água percorre aqui até o ponto B, né? É o caminho que a água faz, é a situação para que ela possa chegar e você possa usar com conforto aí nos seus pontos de consumo, seja no seu chuveiro, seja na hidromassagem, seja na cozinha, lavanderia, tem pessoas que colocam até na churrasqueira, enfim, vários pontos de consumo aí que as pessoas usam. Então, a água, ela precisa de percorrer esse caminho, e aí que entra as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Eu quero até aproveitar para poder falar para o pessoal, para deixar seus comentários aí no nosso YouTube e no Facebook, e no Instagram, no final aqui, eu vou abrir o espaço aqui para as pessoas também fazerem os comentários, tá? Então, podem deixar seus comentários e a gente vai conversar aí sobre esses assuntos, tá certo? Respondi a pergunta, Lídia? Sim, sabe, respondeu, tá? Bacana. Tem mais uma outra aqui, perguntinha. Por que é comum se ver pessoas reclamando que a água quente demora a chegar ao ponto de consumo? Exatamente porque a tubulação de água quente, ela precisa de um determinado tipo de dimensionamento. Ela precisa de um dimensionamento que seja mais voltado para a economia de água, para a rapidez da água chegar ao ponto de consumo, do que necessariamente ao conforto de usar vários pontos de consumo, tá? Não estou aqui para discutir a engenharia, não estou aqui para discutir qual a forma técnica 100% correta na questão de engenharia, tá? Os engenheiros que podem ver a gente aqui podem dar suas opiniões, suas sugestões, mas nós vamos discutir aqui uma forma prática de você não se arrepender de ter colocado água quente na sua casa por uma questão de demora nessa água chegar ao ponto de consumo. Quando você coloca uma tubulação mal dimensionada para a água chegar do ponto A ao ponto B, você vai ter um arrependimento aí de que a água vai demorar a chegar demais. Ela vai demorar a chegar, vai gastar muita água, e aí você começa a ficar assim, poxa, eu estou economizando na energia elétrica, mas estou gastando muita água nos meus pontos de consumo. Eu estou desperdiçando água. E isso acontece. Eu vou falar também sobre formas de você prevenir isso, ainda que essa tubulação esteja complicada, já esteja pronta, mas eu vou falar para você que existem formas de você resolver esse problema de uma forma tranquila, mas requer o cuidado na hora de você fazer a implementação do sistema, tá? Então, esses cuidados aí a gente vai falar. Agora sim, minha cabeça está muito ruim. Eu esqueci a sua pergunta. Você pode repetir, Lídia, para ver se eu... Sim, por que é comum se ver pessoas reclamando que a água quente demora a chegar ao ponto de consumo? Eu falei, então acho que eu respondi a pergunta, exatamente pelo dimensionamento incorreto dessa tubulação, tá? Então, eu até trouxe aqui, não sei quais as próximas perguntas que tem aqui, mas certamente são relacionadas e deve falar sobre os tipos de tubulação que são recomendadas, não é? Como é que tá as próximas perguntas aí pra gente? Sim, a próxima terceira pergunta é: quais são os problemas mais comuns que os profissionais de engenharia e arquitetura enfrentam com a implantação da água quente? Quais são os principais problemas, né? Pois é, os principais problemas que os arquitetos ou os engenheiros sofrem quando eles recebem uma situação é porque o projeto, a parte de engenharia, a parte em si, que você precisa de dimensionar. Normalmente eles vão ter que seguir a técnica, eles vão ter que seguir um dimensionamento lá, por exemplo, um plano de você conseguir atender um ponto de água de um chuveiro elétrico e um ponto da cozinha. Ou onde que tem dois chuveiros, onde que um fica em cima e outro lá embaixo. Ou assim, diversos pontos, por exemplo, banheiro de massagem e chuveiro elétrico. Quando acontece dele ter que dimensionar e fazer esses dois pontos aí, ele precisa de colocar bitolas de pontos de consumo, bitolas de tubulações maiores. Por quê? Porque se você abre a tubulação, você abre o ponto A
que seria um chuveiro elétrico, e o ponto B, que seria aí uma banheira de hidromassagem, ao mesmo tempo, as duas vão precisar de uma tubulação que não falte água nenhuma e nem outra. Ou se você utilizar no chuveiro e na cozinha, por exemplo. Tá? Então, às vezes, é aquela chamada queda de vazão de água. Às vezes você está lá usando seu chuveiro elétrico, se uma pessoa abriu o ponto de água na sua cozinha, às vezes a água ela dá aquela queda. E isso é um problema que a gente vai ter que discutir e falar sobre isso também, para que você também faça tem alternativa para poder você minimizar isso ou de repente resolver. Então, os engenheiros ou arquitetos que projetam isso aí, eles estão muito preocupados com o conforto. E não estão errados, né? Não estou dizendo que isso é errado, não. Só estou provocando um questionamento aqui sobre você fazer uma instalação, você fazer um sistema em que você consiga economizar água e luz ao mesmo tempo e não espere tanto tempo para essa água chegar ao ponto de consumo. Então, imagina que você está lá tomando o seu banho, né, que é o argumento, e é um argumento correto, e aí, de repente, a pessoa vai lá na cozinha e abre água quente. Aí essa água dá uma queda, diminui a vazão, e essa água até diminui um pouco a temperatura lá do seu banheiro, porque utilizou um pouco, puxou um pouco da água lá na cozinha. E aí o que vai acontecer? Você vai ter sentir um desconforto. Então, o que normalmente os profissionais mais técnicos, eles se preocupam? Preocupam no conforto, né? E assim, como eu falei, não tem nada de errado, mas eu vou mostrar para você uma alternativa de como você minimizar isso e, de repente, fazer uma tubulação mais adequada. Então, pensa aqui comigo. Se você utiliza o seu banho aí durante a noite, você toma banho normalmente em horários diferentes que você mexe na cozinha. Qual que é a recomendação que você pode trabalhar dentro de uma casa? É que se você ao utilizar uma tubulação com a bitola menor, o que vai acontecer? Você vai esperar menos tempo que essa água chegue do aquecedor solar até o ponto de consumo. Eu estou dizendo isso, Lília, que é uma situação mais normal. É uma situação em que a gente tem uma casa comum, a gente não tem uma casa muito grande ou um prédio, porque em caso de situações extremas ou casas muito grandes e outros andares, você pode ter umas alternativas, que seria colocar uma recirculação de água na prumada. Mas depois eu vou responder mais sobre isso para que você possa também saber com relação a isso. Mas, enfim, falando em relação aos profissionais da área, as preocupações e as dificuldades que eles mais têm é entender a necessidade do cliente e, tipo, dimensionar um equipamento ou uma tubulação que seja olhando tanto essa questão do conforto quanto a questão da redução do consumo de água e que essa água chegue menos tempo ao ponto de consumo. E se bem quando a gente vai falar com relação a essa questão de menos tempo e também falar em relação à água, ela cair a temperatura durante o banho, a gente também está falando em conforto, e uma coisa meio que contradiz a outra, né? Que às vezes quando você atende o conforto, você tira fora aí a questão do conforto da temperatura com a demora, né? Porque se você entrar no seu banho, você abre aquela água, tá jogando água fora, você tá esperando, você também tá tendo um desconforto aí, né? Correto? O que nós temos mais de perguntas para a gente poder seguir nessa linha seu raciocínio aí? Quais tipos de tubulações mais indicadas para instalar um sistema de aquecimento solar para abastecer chuveiro e cozinha em uma residência? Quais são as tubulações? É exatamente essa pergunta que eu ia falar agora, sobre os melhores tipos de tubulações que vocês devem utilizar para vocês fazerem um bom dimensionamento e vocês terem aí uma redução de tempo para poder chegar ao ponto de consumo e vocês também não gastarem tanta água, né? Eu trouxe até uma tubulação, um tubo tubo de cobre aqui, né? Isso aqui é um tubo de cobre, dá para você ver aqui, ó. É um pedaço de cano, né? Que ele utiliza é utilizado aí para uma tubulação normal de uma casa, né, ou para uma instalação de um aquecedor solar, mas eu tô com esse tubo de cobre aqui porque eu não estou com o tubo de CPVC, eu só tenho esse pedacinho aqui para te mostrar. Mas a questão do tipo de material, seja cobre, seja CPVC, seja PPR, outros materiais que você pode utilizar e escolher para sua obra, isso aí não é o tema de discussão de hoje, né? Eu posso até te falar aí que o cobre é um material que era muito usado antigamente, que hoje em dia quase não se usa pela questão de dificuldade, é mais difícil de soldar, é um material mais caro, mas eu trouxe aqui só para mostrar para vocês essa questão do diâmetro aqui, ó.
né? Esse aqui é um tubo de cobre que ele tem um diâmetro de 22 milímetros. Vou medir para vocês aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui o diâmetro desse tubo de cobre aqui, ó, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó, a gente vê na câmera aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado do milímetro aqui, ó. Consegue ver aqui o que esse cobre? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui para vocês verem. Acho que a câmera ela não vai funcionar bem, mas dá para você ver que está perto de 2 aí na fita métrica aí, ó, tá? Você consegue ver que dá perto de 2 aí, ou seja, tá, é 22 milímetros essa tubulação aqui, ó. 22 milímetros quer dizer que essa tubulação ela não é 20 milímetros nem 25, é 22. As tubulações de água quente, elas tendem a trabalhar com 22 milímetros com bitolas diferentes de tubulações de PVC, que é aquelas de água fria, tá? Então, por exemplo, para PVC você teria milimetragens ou diâmetros parecidos, mas seriam de 20 milímetros, seria de 25 milímetros, seria né, no caso água quente depois de 22 é 28, né? E água fria não vai ser 28, vai ser 32. Então, assim, para baixo de 20 milímetros ou de 22, nós temos aí para água quente 15 milímetros e para água fria nós temos aí 20 milímetros, que acho que é a última que eles trabalham com água fria, né? 15 milímetros é só para água quente. Então, essa milimetragem aí é o diâmetro do tubo de água que você vai passar a água quente, tá? E aí você me pergunta, Sávio, qual que é a tubulação ideal ou qual que é a bitola ideal para se usar aos pontos de consumo? Primeiro, eu falei no início lá que existe o ponto A, que é o aquecedor solar, e o ponto B, que é os pontos de consumo que vão ficar lá embaixo. Tá? Então, essas tubulações, elas precisam de percorrer os locais mais próximos aí do aquecedor solar para chegar mais rápido aos pontos de consumo, mas a gente trabalha com hipóteses aqui, depende do tamanho da casa. Se for uma casa, por exemplo, uma casa de 2 andares, eu sugiro que você possa vir lá de cima do aquecedor solar e, dependendo da quantidade de pontos de consumo, você possa vir com 22 milímetros, que é esse tubo que eu mostrei, que é esse diâmetro que eu mostrei aqui. Você possa sair do aquecedor solar com 22 milímetros e mais embaixo você distribua e reduza para 15 milímetros, que é uma tubulação com bitola mais fina. E qual que é a lógica da questão do tubo de 15 milímetros? O tubo de 15 milímetros, né, para 22 milímetros, que são 2 centímetros, né, um pouco mais de 2, 15 está aí com 1/3 a menos, né, do que essa tubulação aqui. É uma tubulação com a bitola menor. Mas aí você me pergunta, mas sabe, não é muito fino o tubo de 15 milímetros? O que você me fala? Você acha que não vai faltar água quente? Nós temos duas situações aqui. A situação em que a água quente, ela precisa de uma vazão menor. Ela precisa de misturar água quente com fria. Ela vai ter a temperatura dela, ela vai trabalhar com temperaturas mais altas. E normalmente a mistura de água quente com água fria é menos de 50% água quente e mais de 50% água fria. E aí você faz a mistura e gasta-se menos água, ou seja, a tubulação de água fria já está lá, já está bem tranquila, bem preparada lá para poder atender aos pontos de consumo, e você vai ter que entrar com água quente agora e vai fazer a mistura de duas. Aí, entrando duas águas aí, duas tubulações, você vai render, vai dobrar a capacidade de vazão aí dessas para utilização aos pontos de consumo, ou seja, você não precisa se preocupar com tubulações com bitolas tão grandes. Então, por isso que a gente está falando em 15 milímetros. Então, imagina que uma tubulação aí de 15 milímetros ao ponto final do seu ponto de consumo, você está tendo aí uma utilização aí de um chuveiro elétrico, por exemplo. O chuveiro elétrico, a entrada de água do seu chuveiro elétrico ou não, né? Vamos para um chuveiro comum, a entrada é uma bitola bem fininha. E outra coisa também, a vazão de água, a quantidade de água que sai ao ponto de consumo, não depende necessariamente somente da bitola dos pontos de consumo, depende também da altura da caixa de água lá em cima. Quanto mais baixa a caixa de água lá em cima, menos água vai sair aos pontos de consumo pela questão de pressão, porque vazão tem uma ligação aí com a altura de caixa d'água, que é a pressão, e também um pouco relacionada aí também com a bitola dos pontos de consumo. É uma relação, sim, da bitola. Mas quando a gente fala aqui em relação a você utilizar uma bitola menor ao ponto de consumo, quer dizer que você vai precisar de dimensionar essa tubulação ao final dos pontos de consumo com a bitola menor e você economizar
fazer com que essa água chegue ao ponto de consumo mais rápido, tá? Então, vamos pegar aqui, de novo, esse cano aqui, que ela vai sair lá do aquecedor solar. É uma residência comum, tá? Residência comum aí com 4 pessoas, com essa faixa de 4, 6, e você vai ter aí essa tubulação saindo lá do aquecedor de 22 milímetros, ela vai passar por alguns pontos de consumo, por exemplo, vamos supor que tem aí uma casa de 2 andares, e lá em cima, lá nesse primeiro banheiro, ela vai entrar lá, vai descer com 22 e vai descer para a parte de baixo, que a cozinha normalmente fica na parte de baixo. Aí ela vai descer para lá com essa mesma tubulação. Mas aí o que vai acontecer? A hora que você chegar naquele banheiro lá em cima, você distribui para os pontos de consumo, para o chuveiro, com 15 milímetros e distribui com 15 milímetros para baixo, para a cozinha. Ou seja, você tá com a tubulação ampliada lá em cima e você reduz para os pontos de consumo e aí não vai fazer faltar água quente. Então, assim, você dimensiona melhor, você faz com que essa água chegue ao ponto de consumo de forma mais rápida. Então, o segredo é você saber como você dimensionar esses pontos de consumo e melhor atender. Ah, eu tenho banheiro de hidromassagem. Tá, tudo bem. A banheira de hidromassagem requer, às vezes, um pouco mais de vazão. Você pode estender a tubulação de 22 milímetros naquele lugar que está lá da banheira de hidromassagem, mas daí para baixo, ou dos pontos de consumo em diante, você coloca 15 milímetros. E aí, assim, no caso de alguma residência comum em que ela não seja de 2 andares, é um andar só. Quando você for fazer a tubulação, é preferível, se tiver pontos distantes um do outro, é preferível você descer prumadas. O que a gente fala de prumadas? Prumadas são as tubulações que descem, tá? Tubulações que descem a gente chama de prumada. Tubulações que fica na horizontal, que é isso aqui, a gente chama de barrilete. É a palavra técnica, mas só para vocês se identificarem na hora que eu falar aí em relação à prumada e em relação ao barrilete. Quando eu desço uma tubulação de prumada do aquecedor solar até os pontos de consumo, eu vou distribuir ao máximo possível aí, privilegiando a distância o mais perto possível do aquecedor, mas privilegiando aí aqueles lugares que mais usam água quente com as tubulações com as bitolas maiores. Então, 22 milímetros, primeiro, você reduz para os pontos de consumo, depois você desce para os outros pontos de consumo. Mas se tem distâncias entre um lugar e outro muito grandes, talvez aí que seja acima de 3, 4, 5 metros de um ponto de consumo, ao invés de você trabalhar com essa distribuição da água lá embaixo na parede, você simplesmente, na hora de você instalar a tubulação, você coloca um ponto de água de 15 milímetros aqui, desce uma prumada aqui, né, onde que tem um banheiro, uma cozinha aqui, um ponto lá da laje, né, uma distância, e você desce outro ponto lá de cima da laje, no outro ponto B ali, que seja uma distância aí de 3, 4 metros, você pode descer com 15 milímetros, ou 5 metros, não sei, depende da distância, mas quanto mais distante você verificar que fica difícil para você fazer esse desvio lá embaixo, naquelas paredes, é preferível você descer com tubos de 15 lá em cima, lá onde que tiver na laje, para depois aí você ir direto aos pontos de consumo, tá? Então, assim, só porque se você tem um banheiro debaixo do outro, se você tem uma cozinha debaixo do banheiro, fica fácil para você descer com uma prumada só. Mas se você tem distâncias uns dos outros, aí é preciso você descer com prumadas diferentes. Aí na hora que for instalar o aquecedor solar lá em cima, aí sim vai fazer um barrilete com 22 milímetros para atender os 2 pontos de consumo, e vai atender os pontos de consumo que você já tenha colocado lá em cima, tá? Então, assim, nesse sentido, a gente consegue trabalhar melhor esse dimensionamento aí, e, de preferência, quanto mais você conseguir usar 15 milímetros para os seus pontos de consumo em uma casa comum, melhor, porque vai chegar mais rápido e vai fazer com que essa água, ela, igual eu te falei desde o início, você economize água e ganhe tempo com isso, tá? Eu alonguei um pouco na pergunta aqui, mas eu acho que eu respondi. Vamos lá. Quais são as maneiras mais indicadas para se aproveitar água que desce ao ralo enquanto a temperatura não está ao ponto de uso? Aí nós temos situações diversas aí com a água quente. A gente pode fazer aqui, por exemplo, uma situação em que você já tenha água quente na sua casa e você não quer mexer mais com tubulação, não quer trocar, não quer quebrar. É uma situação que muita gente enfrenta. E eu vou falar isso para você. Talvez você que está aqui nem enfrentou isso, nem vai enfrentar porque vai pegar as minhas dicas. Mas se você já tem uma situação como essa ou conhece alguém,
você tem uma situação de você usar o balde. É chato, mas você vai economizar água e vai evitar essa água ir embora. Enquanto ela está chegando lá, você utiliza o balde. Mas se você quer evitar de utilizar o balde, siga essas dicas minhas aqui, porque você vai se dar melhor, tá? Então, existe uma outra situação, para você que está construindo, que você que está aí com o projeto de uma casa, eu não sei quanto que custa, não sei quanto, eu posso depois olhar, mas eu não sei quanto que custa um investimento para você colocar uma central de captação de água de esgoto lá, do de esgoto não, da sua tubulação, do seu banho lá, né? Da água que você utiliza no seu banho. Eu não sei. Você pode utilizar, tem várias caixas de água, tem caixas de água até horizontais. Se coloca assim no cantinho da casa, se coloca num lugar que não ocupa espaço, e aí você coloca essa caixa lá. Toda vez que essa água ela tá lá dentro dessa caixa que você tomou banho, ela cai lá, existe uma bomba que joga água em outro local, em outra caixa, né, um local específico, ou direto para os seus pontos de água, no caso, essa água ela é reaproveitada, por exemplo, na descarga de um vaso. Depois do chuveiro, eu não sei se entre um e outro, mas depois do chuveiro, qual lugar que mais gasta água na sua casa? Talvez a descarga de vaso. Aí sim você vai utilizar essa água que a gente não tem nenhum problema utilizar para o vaso, para você reduzir o consumo dessa água. Tá? Você reduzir o consumo da sua casa também e você reduzir esse impacto que vai fazer com que essa água demore ao ponto de chegar ao ponto de consumo quando você está usando aí contra as tubulações. Mas, sabe, eu não preparei isso antes, eu não estou com a minha casa em projeto, eu já estou com a casa tudo pronta. É o balde. Não tem como você fazer, a não ser que você consiga lá fazer um desvio, quebre aí e tal, e você consiga implementar esse projeto que eu estou te falando. Mas o caso do você se arrepender de ter feito, é o caso desde o início da nossa ideia dessa live aqui hoje, tá? Então, assim, quando você tem essas alternativas, você pode resolver, resolve. Se não resolve, você tem que caminhar por esse lado aí. Não sei se eu respondi a pergunta, no final eu comecei a ficar aí, mas vamos lá, Lilia, vamos ver o que a gente tem mais aqui de perguntas. E se não tem nada das alternativas, pois a casa está pronta, não dá mais para alterar. Quais alternativas? Eu já até respondi essa pergunta aí agora, né? Já. Pois eu respondi porque eu falei que você não tem muito jeito, né? Você tem que usar o balde mesmo. Tem mais outra aí? Não. Nossa, encerrou as perguntas, tá? Pois é, então resumindo aqui nosso papo aqui hoje, resumindo a nossa alternativa aqui, eu sei que tem perguntas aqui, eu vou começar a respondê-las, mas resumindo aqui hoje, quanto mais você utilizar tubulações com bitolas menores, melhor. Tem uma coisa que eu não falei aqui, que eu até dei um spoiler no início, que eu podia falar sobre esse assunto, que é sobre a tubulação de recirculação de água. Recirculação de água é um tipo de tubulação. Vou fixar meu microfone de novo aqui, vai ficar um pouquinho longe, mas eu vou falar sobre isso, né? A recirculação de água existe aqui, são duas tubulações que elas vão estar lá do ponto A, que é o aquecedor solar, para poder atender aos pontos B. São duas tubulações de água quente. Como é que funciona isso? Existe uma tubulação aqui, eu estou usando essa caneta aqui para poder te mostrar que pode ter uma outra tubulação, tá? Você tem aqui uma tubulação para atender aos pontos de consumo, e você tem aqui uma outra tubulação auxiliar, que ela é de recirculação. Ela faz uma espécie de círculo mesmo, que ela vai lá no aquecedor solar, ela circula e vai aos pontos de consumo e vai ficar lá embutido na parede. Vai até o ponto mais baixo da casa. Tá? Essa tubulação ela serve para quê? Quando tem uma bomba de recirculação que vai acionar essa tubulação A e B, ela circula a água do reservatório de água quente e vai fazer com que essa água chegue sempre ao ponto de consumo e fique sempre quentinha lá ao ponto de consumo. Qual que é o problema dessa tubulação? O que é o caso dessa tubulação? E a gente vai explicar aqui. O problema é que quando você bota a bomba para poder funcionar de forma automática, é lógico, você não precisa estar ligando bomba, não. Isso aí automaticamente, existem sensores com sistema inteligente que vai fazer isso para você. Tá? Sempre que você abrir a água ao ponto de consumo, você vai ter água quente. Não precisa esperar a água chegar, não vai desperdiçar nem nada. Isso acontece muito com hotéis, tá? Hotéis, prédios, tudo isso usa essas tubulações de recirculação de prumada, tá? Agora,
No seu caso aí, que é casas que pode ser casas pequenas, por exemplo, casas, residências comuns, é mais complicado você colocar esse sistema por duas situações. Eu falo, não é complicado, mas ele é dimensionamento, tecnicamente falando, eu falo que pode ser um pouco inviável por dois pontos. Você precisa de um reservatório com a eficiência maior, você precisa de equipamentos maiores para abastecer esses pontos de consumo. Por quê? Quando a tubulação é acionada pela bomba, que a água ela circula nessas duas plumadas, o que vai acontecer? Essa água fica dentro da tubulação e ela, aos poucos, ao passar do tempo, ela vai perdendo a temperatura. Se essa água ela perde a temperatura, você perde a eficiência, porque se a água ela perde e ela precisa de aquecer de novo, o que vai acontecer? Precisa de uma eficiência maior do sistema, que é o aquecedor lá em cima. Aí você precisa de reservatórios maiores, mais quantidades de coletores lá em cima, um sistema, enfim, maior. Então, assim, não posso dizer agora, depende de cada caso, se é 50% maior, se é 25% maior, não sei, mas eu falo que pelo menos 50% maior você tem que colocar um sistema aí para poder fazer com que essa água ela retorne aí, ela aqueça com a capacidade de voltar a dar água quente suficiente para o banho ou para os outros pontos de consumo. Então, esse é um dos problemas. O outro é lógico, e aí você vai precisar de fazer aí um dimensionamento de uma tubulação, fazer um gasto maior, você tem que investir mais em bomba, às vezes essa bomba também pode dar algum tipo de manutenção, então assim, é questões mais elétricas, tá? Pode ser que vai demorar 2, 3 anos para você poder fazer isso, mas uma hora vai dar um problema e você vai precisar de trocar uma bomba, uma coisa aqui e ali, tá? Então, essa é outra questão, o investimento também é maior, pode se investir só para esse sistema de recirculação aí, cerca de R$ 1.200, R$ 1.500, para você implementar um sistema de recirculação de plumada, tá? Então, esse é o ponto que resolve, mas você tem algumas coisas aí que, de repente, se você conseguir fazer com que essas tubulações aí, se você consiga fazer essas tubulações com bitolas menores, você possa resolver aí o seu problema, tá bom? Eu vou partir agora para responder as perguntas que talvez em algum momento que eu falei aqui não ficou tão claro as nossas perguntas, né? Então, eu vou começar aqui com as perguntas e a gente vai partir com o Will aqui, ó. Aqui tem um monte de gente participando aqui hoje. A Mara, o Will, Cida, que eu acho que é o Zé Maria, né? Que falou que está aqui também. Não sei se está presente aí, mas valeu. O Wagner. Todo mundo aqui está fazendo as perguntas. Vamos lá. Tubulações de consumo deixa eu ver, tubulações de consumo, elas têm que fazer isolamento? Tá, uma boa pergunta. Se for cobre, é bom fazer. O cobre ele perde temperatura mais rápido, tá? E as pessoas quase não usam tubulações hoje, mas se for tubulações de CPVC, eu praticamente, assim, eu não uso tubulação, esse isolamento térmico de CPVC, não. É muito difícil, tá? Se você quiser ter um up a mais, que colocar uma coisinha ali, tipo assim, um olhinho do mosquito. Quer colocar, coloca, mas eu não usaria. Te falo porque a perda de temperatura com a tubulação, mesmo isolada termicamente, ela existe também. E assim, a diferença porque o plástico em si, quando é o CPVC, que é o que eu oriento você usar para a sua tubulação da sua casa aí, ele tem uma perda de temperatura bem menor do que o cobre. Então, ela demora aí 15, 20 minutos ou mais para poder essa água esfriar na tubulação. É tanto que uma dica que eu não falei aí no início, que é uma coisa que você pode usar, que acho que até a resposta de uma pergunta que eu fiz para a Lília aí foi, olha, se você tem uma tubulação que ela demora a chegar ao ponto de consumo, essa água chegar, tá? E se você quer que essa água, que você economize água e você não tem jeito como mudar isso mais, o que você pode fazer? Vou até fazer pergunta para a Lília aqui, porque ela também já usava água quente e ela deve ter essa experiência. Lília, lá na casa onde que vocês moravam, que tinha água quente, o que vocês faziam quando, assim, eu não sei quanto tempo que demorava a água para chegar, se era rápido, se não era, mas aliás, eu sei sim, eu não demorava tanto porque é a casa dos meus pais, né? Então eu chegava lá para tomar banho, a água ela chegava até rápido. Mas assim, como é que você encarava assim o momento em que a hora que você ia tomar banho e a outra pessoa acabou de tomar banho? Como que era essa experiência? Olha, Sávio, o tempo não demorava muito para esquentar mesmo, não. Então eu esperava um pouco para eu não fazia esse reaproveitamento, não. Não, mas a Agora, pergunta foi diferente. A pergunta foi assim: o que você via na hora que você saía, entrava no banho, onde que uma pessoa acabou de sair desse banho?
né? Só para poder o pessoal de casa também entender sobre isso. Por exemplo, você foi tomar banho agora, mas só que aí tinha uma pessoa lá que tomou banho lá, acabou de tomar banho, você saiu, você entrou. Ah, sim. Então, a água ainda estava pouco quente, né? Ela só dava tipo um intervalozinho, um intervalo curto, que dava uma esfriadinha e voltava novamente. Então, se fosse, por A exemplo, temperatura, entendeu? por exemplo, se fosse até 10 minutos de um intervalo de banho ou outro, você não teria que esperar essa água chegar de novo, né? Sim, aí teria que esperar. Não, se fosse rápido, 10 não. minutos, se fosse rápido, não. Agora, com 10 minutos, sim, teria que esperar. 10 minutos, mais ou menos, ou que, pois é. Então, é esse É. a pergunta que a gente estava falando em relação a isso, o tempo que às vezes a tubulação ela perde a temperatura. Então, assim, claro que se você colocar um isolamento térmico vai melhorar, vai, mas não é coisa assim tão significativa, vai perder também a temperatura, tá? Mas, assim, eu acho que é por aí a pergunta e vamos ver partir para outra pergunta aqui, né? Quais tubulações ideais aos pontos de consumo? Agora, eu não sei se você está se referindo à bitola, Will, ou se você está referindo ao tipo de material, tá? A relação à bitola, eu já falei sobre isso. Se você tiver alguma pergunta mais específica, eu vou responder para você, que aí a gente fala melhor. Mas se for em relação a tipos de tubulações, que eu falei que eu não ia entrar com detalhes, mas existem CPVC, PPR, PEX, materiais que são mais termoplástico, que eu prefiro usar o CPVC, que ele é mais prático de instalar, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta aí, seria isso. Outra pergunta aqui, tem uma pergunta do Wagner aqui que tá assim, ó, pontos de uso, cozinha, área gourmet, banheiro, chuveiro e pia, né? Eu não vi qual a pergunta, mas deixa eu ver se tem. Eu já falei sobre isso, né? Mas vamos ver se tem outra pergunta aqui, né? Ou a pergunta mais objetiva. Ele perguntou assim, falou assim, ó, telhado, pelo que eu entendi, o certo é distribuir com 22 e 15 milímetros, mas como tem vários pontos de consumo, deveria ser usado 28 no barrilete? Não. Eu não falei em 28 milímetros aqui, Wagner. Eu falei em 22 milímetros e eu muito raramente uso 28 milímetros. Eu te falo a verdade, para uma casa comum, eu não uso 28 milímetros. Não uso porque a tubulação ela gasta muito água. Você pode ir lá no fabricante e perguntar para ele quanto de água cabe em 1 metro de cano. Né? Você pega lá, mede lá, fala assim, quanto que cabe num metro de cano, de cano de 28 milímetros? De 22 aí, deve caber próximo de 300 ml, 201 quebrado, quase 300. De 15 milímetros deve caber próximo de 100 ml. Então, isso já deu para você ver que a hora que essa água está descendo lá do equipamento, ela está escoando na tubulação e está jogando fora lá, e aí você está expediçando e está esperando essa água chegar ao ponto de consumo. Então, se for 28, deve chegar próximo aí dos 600, 700 ml, que eu não sei exatamente quanto, mas depois você pode pesquisar sobre isso. Eu tenho até um artigo num blog que eu falei sobre isso. Eu coloquei a quantidade lá e tal, eu pesquisei. Então, se você quiser pesquisar sobre isso, tempo de espera ao ponto de consumo. Coloca aí braço solar na palavra-chave, você achar esse artigo que eu falei do blog lá, tá? Mas, assim, 28 eu não uso. Eu prefiro, se você tem esse tanto de ponto de consumo que você está falando aí, você, se for perto um do outro, você desce um barrilete lá, desce uma prumada de 22 milímetros lá na parte principal e vai distribuindo com 15 milímetros assim que der. Se for uma casa de 2 andares, no primeiro andar, daí para baixo, no último andar lá que é o de cima, daí para baixo você distribui com 15 milímetros. E aí os pontos de consumo, 15 milímetros. Tá? Então, assim, você faz uma equiparação. Eu tenho um vídeo, inclusive, lá no YouTube que você pode olhar lá como fazer o encanamento da sua tubulação. Eu expliquei exatamente sobre isso. Tá? Se for pontos de consumo longe um do outro, eu prefiro descer com 15 milímetros e na hora de eu fazer o barrilete lá em cima, eu coloco 22 milímetros, tá? Então, vamos ver se tem mais comentários aqui. Eu tive aqui um comentário da Mara, né? Deixa eu ver o que ela perguntou a gente aqui. Ela perguntou: oi, caso a água do tanque acabe por alto consumo, quanto tempo tardaria para que o tanque encha e esteja quente novamente? Tá? Tá. Aí é uma pergunta um pouco diferente diferente aqui dessa questão de tubulação. Não sei se você pode explicar melhor, Mara, se está aí ainda, mas
essa questão de água acabar no tanque aí é uma questão muito de saída de água dessa distribuição lá de cima. Então, assim, se você desce com a tubulação do tanque lá, que essa tubulação do tanque ela tem aí já uma saída lá específica do tanque, ela sai para distribuir aos pontos de consumo com a mesma bitola, dificilmente vai faltar água e se você der vazão para abastecer esse equipamento com tranquilidade. Aí tem que ter um bom suspiro para não dar pressão negativa no equipamento. Tem uma série de coisas aí que você tem que fazer. Mas é bom se colocar um bom sistema de água para poder abastecer o equipamento para que não falte água. Que a parte de entrada ela é importante aí para ficar bem tranquila, tá? Então, quanto tempo que vai demorar, isso eu não posso te falar. Não é muito difícil a gente determinar isso. Porque isso depende de cada casa, depende de cada equipamento, depende assim, do tempo, mas eu acho que seria uma pergunta voltada a isso. Deixa eu ver se o Wagner fez outra pergunta aqui, que foi um comentário sobre isolamento em CPVC. Pelo que eu estudei, ele pode ter uma pequena dilatação. O isolamento seria interessante para absorver essas pequenas dilatações e evitar trincas no reboco. Tá, essa é uma boa observação, sim, pode ajudar. Mas os locais onde eu coloquei, onde a gente usou e colocou sem também esse isolamento aí, nunca tive nenhum registro de problema, tá? Então, se você quiser ter a precaução de usar aí, pode usar, tá? Então, de repente, depende também da distância que você coloca entre o reboco e tudo isso, pode... o tipo de chumbagem que você vai fazer nesse cimento, tudo isso pode influenciar, mas na segurança, se você quiser utilizar, pode utilizar, beleza? O que nós temos aqui? O outro aqui do Israel, né? Meu aquecedor, a entrada de água quente é no meio do boiler e não em cima, como você mostra na ilustração do seu boiler. A possibilidade de essa água sair pelo respiro e inundar a laje na casa? Não. Se a tubulação ela for bem feita, se a instalação do equipamento for bem feita no sentido de colocar aí o equipamento com uma boa altura do seu suspiro, não tem que você se preocupar com isso. Essa água não vai vazar, tá? Então tem que ter uma boa entrada de água, a caixa de água que vai resolver isso, e aí a altura do suspiro ser muito mais alta do que essa caixa d'água, ou ser mais alta específica. Essa é a explicação que a gente pode dar aqui, tá? Então, gente, eu vou abrir os comentários aqui, eu até esqueci de abrir os comentários aqui do nosso Instagram, mas se o pessoal tiver aí e quiser comentar também, a gente está aqui para poder a gente discutir ideias, a gente poder aprender junto com vocês também. Eu não posso dizer que eu sou o dono da verdade. O que eu estou trazendo aqui para vocês aqui são experiências de coisas práticas que eu vivo todo dia e que eu passo por clientes que reclamam e que às vezes eu vou ter que ir lá e resolver o problema e a gente resolve situações com experiências anteriores. E às vezes, é lógico que tem estudos, tem todo um histórico aí da gente se capacitar para isso, mas a prática é o melhor lugar da gente aprender, tá? Então, eu já acabei aqui com as respostas das perguntas. Se você tiver mais alguma, pode deixar o seu comentário e a gente vai ver se a gente resolve e responde, tá? Lília, hoje seria o último dia da nossa participação com você aqui, mas você vai estender mais na semana que vem, né? Comigo. Isso, Sávio. Vou sim, tá? Você gostou aqui? Ficou meio cansada? Oi? Você gostou ou ficou meio cansada aqui com a participação? Não fiquei cansada, não. Eu gostei bastante, muito mesmo. É um prazer estar participando desse projeto. É um enriquecimento aí para quem quer saber mais sobre o aquecedor solar. E é uma chance aí. Daqui a pouco, quando você estiver construindo também, dá para você resolver também na sua casa, né? Com certeza. O Eduardo falou assim, parabéns pela live. Obrigado, Eduardo. Eu quero também, gente, agradecer vocês pela participação e quero pedir vocês que vão no nosso canal, se inscrevam e sempre a gente está aí junto com vocês, sempre publicando novas publicações aí no YouTube, Facebook, Instagram, né? Então, no YouTube, especificamente, se você puder marcar aquele sininho lá, você vai ser notificado com mais facilidade, tá? Na hora que você fazer a inscrição. E outra coisa também que eu peço para vocês aí, além de deixar os comentários, dê seu like aí embaixo se você gostou, tem um link abaixo na descrição desse vídeo para você
para você entrar no nosso canal do Telegram, um canal exclusivo, onde que eu faço comentários sobre as nossas lives, quando eu enriqueço mais algumas coisas aqui que eu levo às pessoas. Então, se você quiser aumentar mais a chance de ter um conhecimento maior, e algumas coisas que a gente fala são exclusivas para lá, entre no nosso canal do Telegram, e vai ser um prazer estar lá, e você já vai lá, já vou ouvir os áudios que eu já postei aqui, já, porque você consegue ver os áudios anteriores, não é igual ao WhatsApp, não. O WhatsApp, quando você entra num grupo, você não consegue ver os áudios anteriores. Esse não, você consegue. Aliás, o Telegram tem várias coisas que a gente faz que eu gosto muito mais que o próprio WhatsApp. Daqui a pouco, eu acredito que se o WhatsApp não evoluir e chegar ao nível do Telegram, ele deve ficar muito para trás aí, tá certo? Mas, gente, muito bom aqui, foi muito legal estar com vocês. Quero agradecer a participação aí da Lília, né, de todos vocês aí por estarem aqui comigo. E na segunda-feira nós temos de novo a live Sambeck. No sábado e domingo eu tenho a live Fala Comigo, onde você pode ter consultoria gratuita comigo, que é o quê? Você está falando comigo diretamente, igual eu estou falando com a Lília aqui pelo Instagram, você pode fazer uma live comigo. Então pode fazer perguntas e respostas, a gente vai ter esse contato, essa conversa, às vezes mais fácil do que a gente tem aqui na base dos comentários. Por quê? Porque no YouTube, no próprio Facebook, a gente não consegue fazer muito isso, essa live igual eu faço no Instagram, tá? Então, entre lá no nosso canal do Instagram, siga a gente, e dando 8 horas da noite aí em ponto, eu vou escolher as pessoas que estão primeiro aí pra gente poder falar e tirar dúvidas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Israel, eu vou responder mais essa pergunta para a gente poder encerrar aqui o nosso comentário, tá certo? O Israel, ele perguntou para a gente aqui, ó, Sávio, por que a entrada de água aquecida do meu aquecedor é no meio e os da Brasolar é em cima? Qual é essa relação? Tá? Eu vou responder essa pergunta aqui. Isso, na verdade, os equipamentos da Brasolar, os equipamentos que são até acoplados da Brasolar, eles não são em cima, eles são abaixo da parte de cima, eles são um pouco aí, não é exatamente no meio, mas tem um nível de captação que faz com que a pessoa ainda tenha uma reserva de água e você consiga tomar alguns banhos. A tendência é que quanto mais você consiga uma água mais para cima do boiler, você consiga uma água com temperatura maior, tá? Mas equipamentos mais convencionais, a tendência é que essa tubulação ela fique na parte de cima, capte água mais quente, e equipamentos acoplados tendem a ficar mais pelo meio, porque a temperatura do acoplado é maior, e aí você não precisa de pegar essa água tão quente na parte de cima. Também a gente, igual eu te falei, não é em cima no nosso caso, tá? É um pouco abaixo da parte de cima, tem uma vazão de água, você consegue tomar alguns banhos aí, mas se caso acabar a água, né, do equipamento, mas é só isso mesmo, tá bom? Gente, vamos lá, eu acho que terminamos por aqui, agradeço pela atenção e mais uma vez obrigado a todos, a Lília, e nos vemos aí até segunda-feira com qual tema, Lília? Esqueci de falar. Você pode falar pra gente aí? Só o seu microfone está mutado, viu? Só pode falar aqui. Eu não consigo desmutar. Fala. Olha, o próximo tema vai ser Falhou, Lília. Falhou tudo. A internet deve ter caído. Desceu a sua internet. Eu vou falar pro pessoal. Falhou a ligação aqui, não estou escutando nada que você falou. Fala de novo aí. e se a água da rua faltar, vai ter água quente? E aí vou até comentar um pouquinho sobre isso, tá? Mas a gente vai aprofundar sobre esse tema na segunda-feira, tá bom? E amanhã nós estamos de volta aí na live. Fala comigo e até breve e valeu. Até breve, Sávio. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau. Encerrando aqui.